Uma das grandes preocupações do envelhecimento é o aumento do risco de queda. Cerca de 30 a 40% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. E essa é a principal causa de morte acidental em idosos acima de 65 anos. Sou Lucas Araújo, fisioterapeuta especializado no atendimento de idosos em ambiente domiciliar. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre quedas em idosos, um tema muito relevante dado aos riscos e as consequências de uma queda na vida do idoso. E é exatamente por isso que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, definiu como data o dia 24 de junho como o Dia Mundial da Prevenção de Queda. Essa data é dedicada ao alerta sobre o risco de quedas em todas as pessoas, mas principalmente sobre o idoso. Mas o que é a queda? A queda é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à sua posição inicial, que ela pode causar danos ou não. Um dado interessante é que as lesões acidentais são a sexta causa de morte em idosos. E as quedas são responsáveis por 70% das mortes acidentais em idosos acima de 75 anos. Mas o que causa as quedas? As quedas elas acontecem por circunstâncias multifatoriais. Não é um fator único que faz com que o idoso sofra uma queda. E a gente considera fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. O que são isso? Fatores intrínsecos são aqueles fatores que estão relacionados com alterações que são causadas no corpo do idoso. Inclusive eu vou deixar aqui nos cards e nas descrições um vídeo que eu falei sobre o processo de envelhecimento e o cuidado do idoso, onde eu falei sobre as alterações fisiológicas no corpo do idoso. Você assiste lá após assistir esse vídeo. Então, fatores intrínsecos são aqueles fatores que estão relacionados sobre o que acontece no corpo do idoso. Por exemplo, a sarcopenia, que é uma alteração no músculo do idoso que faz com que ele perca resistência e principalmente força muscular. Eu também tenho um vídeo aqui completo falando sobre sarcopenia, vou deixar aqui na descrição e nos cards para você assistir depois. E que são fatores extrínsecos? Os fatores extrínsecos são aqueles fatores que estão relacionados ao ambiente que o idoso vive ou ao ambiente que o idoso frequenta. Por exemplo, na sua casa, um brinquedo de criança, um tapete, um degrau que faz com que esse idoso possa tropeçar e sofrer uma queda. Tá? Ou na rua, no ambiente que ele frequenta. Em calçadas, já atendi pacientes que sofreram quedas e sofreram fratura de punho ao se deslocar da igreja para casa caindo na calçada. Então, veja bem, os fatores extrínsecos são aqueles fatores que estão relacionados ao que acontece no corpo do idoso, aquilo que está acontecendo devido às suas alterações fisiológicas. E os fatores extrínsecos aí não está relacionado com o que acontece no corpo, está relacionado com com o ambiente que ele vive ou o ambiente que ele frequenta. Os medicamentos podem contribuir para que o idoso venha a sofrer uma queda. Por exemplo, os benzodiazepínicos, quando são utilizados de forma incorreta, com uso excessivo ou por uso indiscriminado, pode levar o idoso a uma queda. Os benzodiazepínicos são medicamentos que são utilizados principalmente para tratamento de ansiedade, insônia, transtorno de humor ou alterações relacionadas ao sistema nervoso central. Tá? A gente pode citar aqui um medicamento que você pode conhecer como o diazepam, tá? Mas existem várias classes desse medicamento, dos benzodiazepínicos. O sedentarismo ao longo do envelhecimento ele é extremamente prejudicial. Os idosos eles precisam manter um nível de atividade para que ele faça a manutenção do seu corpo, a manutenção do seu organismo. Por exemplo, para manter a força muscular, resistência e o equilíbrio principalmente, coordenação motora. Então, o idoso que ele é sedentário, ele tem o maior risco de sofrer por queda. E quais as consequências da queda no idoso? As consequências elas são graves tanto se o idoso sofreu uma queda e teve uma lesão física ou não. Por exemplo, a gente pode citar aqui uma fratura, indo mais aos extremos. Mas por que, Lucas? Mesmo que o idoso ele não tenha uma lesão física ali, a queda ela é perigosa, ela traz consequências. Porque se o idoso, uma vez que ele cai, ele vai desenvolver o medo de cair novamente. E aí, o que acontece com isso? Se ele desenvolve o medo de cair novamente, ele vai ter medo de andar, ele vai reduzir o seu nível de atividade funcional, ele vai parar de fazer os exercícios do dia a dia ou aquela caminhada que ele fazia
antes, as atividades que ele fazia antes. Por quê? Porque ele vai ter medo de cair agora, ele pode gerar um trauma. E se o idoso ele se torna cada vez menos ativo, ele vai sofrer com isso, porque ele vai cair naquela questão que eu vinha citando anteriormente. Ele vai perder força, resistência, consequentemente ele vai perdendo o equilíbrio, coordenação motora, e isso é ruim. Então, se o idoso ele tem um trauma devido a uma queda e ele reduz o seu nível de atividade funcional, também é ruim para ele. Mas e se ele caiu e sofreu uma fratura? Aí isso é muito pior, porque além das lesões físicas, ele também vai ter traumas emocionais. E aí o que acontece, o que pode acontecer com o idoso que sofreu uma fratura? Primeiro, ele vai ter ali muitas dores, né? Ele vai ter aquele episódio de trauma inicial, mas o idoso que ele sofreu uma fratura, ele vai se hospitalizar e muitas vezes a recuperação do idoso não é igual à recuperação de um adulto jovem, é demorada, ele pode passar muito tempo no hospital, então ele vai se deprimindo. Então a hospitalização, ele pode passar por um processo cirúrgico ou não, mas se ele passa por um processo cirúrgico, independente de passar por um processo cirúrgico, a recuperação vai ser demorada, pode gerar ali algum processo infeccioso e esse idoso demore um pouco mais para se recuperar. Naturalmente isso já acontece porque o processo de reparação do osso é diferente do processo de reparação do osso de um adulto jovem. E essa imobilização pode trazer outras consequências, como abertura de feridas, dependendo da clínica desse paciente. Se ele é um paciente que ele já tem dificuldade de deslocamento e ele fica mais acamado, e aí abre as feridas. Se ele tem diabetes, isso complica um pouco mais. Então, o imobilismo é ruim e só traz prejuízos para o idoso. E uma vez que ele caiu e fraturou, esse idoso ele vai ter muito mais medo de andar, de fazer as suas atividades que ele fazia anteriormente, mais do que aquele idoso que ele só caiu e não fraturou. A vida desse idoso vai mudar totalmente. Ele vai se restringir e o que vai acontecer? Além do idoso se restringir, o familiar, você vai ficar preocupado e vai fazer com que ele deixe de realizar as suas atividades que ele fazia. Eu falo isso por experiência própria. Atualmente eu tenho paciente desse jeito, que já sofreu queda ou que já tem aquele risco de cair por uma falta de equilíbrio e a família não deixa uma idosa sair de casa para abrir o portão de casa. O que acontece? Diminui o nível funcional desse idoso, ele perde força, resistência, sai naquela repercussão e aí isso pode ser ruim. Essa paciente hoje ela está no processo de fisioterapia preventiva, a gente está trabalhando força muscular, resistência e tudo aquilo que ela precisa. Mas o idoso que sofreu uma queda, que diminuiu o declínio, ela teve declínio funcional, ele está hospitalizado e está passando por todo esse processo, o processo de recuperação dele pode não ser bom, tá? E além disso, o idoso ele pode se tornar um idoso agora dependente. Ele pode ter uma independência parcial, ele pode precisar ficar usando muleta ou um andador, ou ele pode ter uma independência total, aquele idoso que sofreu uma fratura, agora ele ficou com medo de andar e na reabilitação ele tem medo e ele não quer mais andar. Eu também estou com a paciente nessas condições que está num processo de recuperação muito difícil. Ela já está com quase um ano que depois pós-queda que ela não anda direito. E andava, o medo de cair novamente fez com que agora ela esteja acamada. Já tem mais de 3, 4 meses, está sendo um processo muito difícil. E, na pior das hipóteses, a queda e a fratura ela pode levar o idoso à morte. O índice de mortalidade de idosos que sofreram queda é muito alto. Então, o que a gente deve fazer? Ficar atento quando o idoso ele tem um déficit de equilíbrio, a gente nota que ele precisa de um apoio de cadeiras, de móveis, da parede para andar. Isso é um forte indicativo de que você que é filho ou que você que é idoso, precisa fazer um trabalho preventivo de queda, precisa fazer uma atividade física para melhorar, para fazer manutenção da sua força muscular, manutenção do seu equilíbrio e coordenação motora, que é muito importante. O vídeo de hoje era esse, espero ter ajudado a vocês a entender um pouco mais sobre as quedas em idosos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que esse conteúdo vai ajudar. Se inscreva no canal para você assistir os próximos vídeos que vão sair por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!